Fala, criaturas! Beleza? Eu sou o professor Rafael do canal Física para Amadores e na aula de hoje vamos aprender sobre processo de eletrização. Olá, ser humaninhos! Para a aula de hoje nós vamos fazer uma experiência muito simples. Eu vou utilizar canudinhos de plástico e papel higiênico seminovo, desse utilizado poucas vezes. Na primeira parte da experiência, eu vou pegar esses canudinhos e o papel higiênico e vou colocar na tela. Vamos ver o que acontece. Agora, vou repetir a primeira parte da experiência, só que antes eu vou dar uma esfregadinha no canudinho com papel higiênico. Olha só, tem que ser bem firme. E depois a gente repete a experiência. E vamos ver o que acontece. Tadã! Vamos fazer de novo. Ó, esfregando o canudinho no papel higiênico e... O que será que aconteceu? O que podemos concluir de imediato, só observando essa experiência, é que o canudinho está atraindo a tela, assim como a tela também está atraindo o canudinho. Mas por que será que isso acontece? Lembra que na última aula nós falamos sobre o átomo e sua estrutura? Para entender o que acontece com os canudinhos, nós vamos precisar relembrar aqueles conceitos, tá? Então, se você não assistiu a primeira aula ainda, volte para aquela aula para entender as partículas subatômicas, tá? Para tentar compreender o que está acontecendo, nós vamos olhar mais uma simulação do PHIT sobre processos de eletrização. Nessa simulação, podemos observar uma blusa de lã do lado esquerdo, um balão de borracha no centro e uma parede do lado direito. Em todos esses objetos existem bolinhas vermelhas que representam os prótons com cargas positivas e as bolinhas azuis que representam os elétrons com cargas negativas. Inicialmente, os objetos estão neutros, ou seja, têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Agora eu vou esfregar o balão na blusa de lã e olha o que acontece com as cargas negativas. Os elétrons passam de um corpo para o outro, mas os prótons permanecem no mesmo lugar. Lembra que falei na aula passada que era difícil de mover esses tais de prótons do núcleo atômico? Por isso, vamos chamar esse processo de eletrização de elétrons, porque somente os elétrons podem ser trocados entre os átomos. Esse processo é chamado de eletrização por atrito. Se eu mudei a quantidade de prótons e elétrons de um objeto, ele deixa de ser neutro. E agora eu tenho a lã eletricamente positiva, por ter excesso de prótons, e o balão eletricamente negativo, por ter excesso de elétrons. Esse mesmo fenômeno acontece entre o canudinho e o papel. Mas quem será que ficou positivo e quem será que ficou negativo? Para saber quem vai ficar positivo ou negativo, os cientistas já testaram um monte de materiais. E eles construíram uma tabela chamada série triboelétrica. Nós vamos olhar no quadro essa tabela e por meio dela é possível identificar, depois da eletrização por atrito, qual material vai ficar positivo e qual material vai ficar negativo. No caso da nossa experiência, eu tenho que identificar qual material está mais acima na tabela e qual material está mais abaixo. Então, se eu procurar na tabela a posição desses materiais que nós utilizamos, o plástico e a celulose, que pode também ser a madeira aí na nossa tabela, eu vou perceber que a celulose está mais em cima na tabela e o plástico está mais embaixo na tabela. Com isso, quem está em cima fica positivo, logo o papel ficou positivo e o nosso canudinho de plástico ficou negativo.
Vamos fazer outro exemplo, atritando agora algodão e isopor. Nós podemos perceber pela posição desses materiais na tabela que o algodão irá ficar positivo e o isopor irá ficar negativo. É só comparar essa posição. Quem ficou mais em cima na tabela fica positivo, quem está mais embaixo fica negativo, comparando os dois materiais. Porém, isso não explica por que o canudinho ficou grudado na parede. Vamos olhar novamente a simulação do PHIT e tentar entender o que aconteceu entre o canudinho e a parede. Olhando a parede do lado direito, podemos visualizar que ela está neutra, pois tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Mas, conforme eu vou aproximando o balão da parede, perceba que as cargas negativas, ou seja, os elétrons da parede, estão sendo repelidos para longe da região que o balão está se aproximando. Esse é um outro processo de eletrização, conhecido como eletrização por indução. Neste, os corpos não precisam ter contato físico. O processo acontece à distância. Agora podemos perceber que o balão fica grudado na parede, pois o balão está negativo e a parede positiva. O balão também pode ficar grudado na blusa de lã, pois eles têm cargas diferentes. Dufay percebeu esse mesmo fenômeno que nós estamos estudando no século XVIII. Ele percebeu que quando corpos têm o mesmo tipo de cargas elétricas, eles se repelem. E quando tem cargas de sinais contrários, eles se atraem. Isso ficou conhecido como lei de Dufay. Então, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Para estudar o terceiro processo de eletrização, eu vou utilizar uma nova experiência, segunda experiência da aula, tá? Chamada de pêndulo eletrostático. Nessa segunda experiência, temos o pêndulo eletrostático, que consiste em um suporte com uma bolinha presa por um fio isolante. E nós vamos usar o papel higiênico e o canudinho. Inicialmente, eu vou esfregar o papel no canudinho, eletrizando o canudinho com cargas negativas. E depois eu vou aproximar esse canudinho da bolinha. Eu vou encostar o canudinho várias vezes na bolinha, tá? Para eletrizar ela por contato. Perceba que, conforme eu vou encostando próximo da bolinha, ela está eletricamente neutra. Ela vai ser atraída para o canudinho que já está eletrizado. Após o contato, ela vai ficar com a mesma quantidade de cargas do canudinho. E aí vai começar a repulsão. Agora, tanto a bolinha como o canudinho têm a mesma carga elétrica. E com isso, eles vão se repelir. Vou atritar mais um pouco, deixar mais forte. Essa eletrização que nós fizemos, encostando o canudinho na bolinha, se chama eletrização por contato. Ela é melhor se os corpos forem condutores. Como o canudinho aqui ele é um isolante, eu preciso encostar ele várias vezes na bolinha. Podemos classificar os materiais como sendo bons condutores, maus condutores ou semicondutores. Os bons condutores são aqueles materiais que trocam facilmente os elétrons entre suas camadas de valência. Os maus condutores são aqueles materiais que têm dificuldade para trocar esses elétrons livres. E os semicondutores são aqueles que precisam de certas características para ser bons ou maus condutores. Se liga aí no resumo. Nessa aula, nós vimos os 3 processos de eletrização. Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Nós vimos também a diferença entre um bom condutor e um mau condutor. Vimos que cargas com sinais contrários se atraem e cargas com o mesmo sinal se repelem. Também vimos, no processo de eletrização por atrito, quem vai ficar positivo ou negativo depois da eletrização, seguindo a tabela triboelétrica. E aí, criaturas, chegamos no final de mais uma aula. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Até a próxima aula!